Que a paz do Mestre Jesus possa penetrar em nossa mente, em nosso coração, e nós aproveitarmos, essa oportunidade que nós estamos dando para nós mesmos, e nessa oportunidade aproveitarmos o Evangelho do Cristo. A oportunidade de falar sobre o homem de bem, nós fomos antecipados aqui pelo Gabriel, onde ele trouxe Emmanuel esclarecendo para nós das dificuldades que nós encontramos na construção de si mesmo. Então, primeiro nós temos que viajar pelo caminho de nós, como diz Kardec, nascer, morrer, nascer, viver, morrer e tornar a nascer. Tal é a lei, Então nós primeiro precisamos voltar lá para o ventre da nossa mãe, E desde o ventre e desde o plano espiritual nós já recebemos orientações direcionadas ao bem. Nós recebemos o Evangelho de Jesus há mais de 2000 anos. Então Jesus já nos é o guia e modelo que nos dá capacidade de ser um homem de bem. E por que nós não conseguimos ser em plenitude um homem de bem? Como falam os espíritos, nós nascemos simples e ignorantes. Então nós temos 3 escalas, não é isso? O livro dos Espíritos nos esclarece 3 ordens dos espíritos: simples e ignorantes, bons e puros. O destino de todos nós, essa é a melhor notícia, gente? Seremos espíritos puros. Por que uns atingem mais rápido a pureza e outros não? Por causa do esforço de cada um. O diferencial vai ser o nosso passo para o bem. O sujeito estava andando numa estrada, ele precisava chegar lá na aldeia, e falou assim, viu um moço sentado no meio do caminho: Senhor, como é que eu faço para chegar naquela aldeia? Quantas horas mais ou menos eu vou gastar? Ele ficou olhando, olhou para ele, não respondeu. Acho que esse moço deve estar com algum problema, não me respondeu, vou continuar caminhando. Aí continuou caminhando, depois que tinha 100 metros que ele estava na frente, esse moço levantou: volta aqui, volta aqui. Ele voltou mais 100 metros. Aí ele falou assim: você vai gastar 2 horas para chegar lá nessa aldeia. Mas por que você me esperou chegar lá embaixo se eu me falar isso? Eu precisava de ver o tamanho do seu passo. Cada um, se vocês observaram o que o Gabriel trouxe aqui, ouvidos de ouvir é a parábola do semeador. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Aquele que ouve e exemplifica os meus ensinamentos é o meu discípulo. Então, lá na parábola do semeador, como é que ela termina? Quando a semente cai em terra boa, não é? Ela dá 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100, não é assim que termina a parábola? Porque é o aproveitamento de cada um, tá certo? Então nós precisamos voltar para o ventre da nossa mãe, nós precisamos nascer, Aí nessas relações humanas e afetivas nós temos as nossas educações, emocionais, religiosas. Religiosas por quê? Do religar com Deus. O homem de bem, ele está sempre ligado a Deus. A gente, no Caibá Schutel, no livro Parábolas e Ensino de Jesus,
ele faz uma comparação do mestre com a parábola, aquela antena mesmo, sabe? Jesus era voltado para o Pai, recebia o sinal e passava para a gente. Ele é ligado ao Pai. Então, no capítulo 2, da segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos indo por etapas para a gente entender que nós estamos no ventre ainda da mãe, tá, gente? Então foi preparada a nossa reencarnação, né? A gente fica mais agitado para voltar para a Terra do que o próprio desencarne, sabe? Porque nós ficamos com aquele medo se a gente vai acertar, se a gente vai ter sucesso nessa nova reencarnação, né? Então veja bem, qual o objetivo da encarnação? Pergunta o Kardec aos Espíritos. A pergunta é a 132 do Livro dos Espíritos. Deus lhe impõe a encarnação, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então nós falamos dos espíritos puros. Então através deste mecanismo, chama-se reencarnação, né? Eu vou progredindo, ou seja, eu vou utilizando a educação divina para o meu progresso espiritual. Para uns é expiação e para outros missão. Às vezes para uns, né? Aí a gente vai falar, essa semana nós recebemos um WhatsApp, né? Falando do Chico, né? O Haroldo falando e contando aquela história do tomate, né? Não sei se vocês conhecem, é muito bacana, né? Sensacional. Que ele foi escolher tomate lá em Pedro Leopoldo, aí essa amiga foi com ele. Aí ele escolhava um ruim e um bom. Um ruim e um bom. Chico, você está escolhendo um ruim e um bom. Não, se eu escolher só os bons, o que os outros vão pegar? Olha o tamanho desse espírito. Olha o estirpe desse espírito. Então, esses espíritos missionários, como Chico Xavier, nos dá a condição do ensinamento, do desprendimento do eu. Isso é meu, isso é meu, isso ninguém mexe, de desprender. Sabe aquele negócio? Desapega. OLX, né? Quanto mais desprendido da matéria, mais sentimento. Porque a matéria tem uma influência muito poderosa e negativa sobre nós quando ela não é controlada sobre nós mesmos. Aí a mulher estava falando, nossa, olha lá, aquela senhora lavou o lençol dela ali, olha lá pelo vidro, olha, não sabe lavar, tudo amarelo, não sabe lavar roupa, não é? E o marido só escutando, né? Aí um dia o marido, meu bem, não fala mal não, aí foi lá, passou a mão no vidro, é o nosso vidro que está sujo. Nós temos que cuidar da nossa casa interior. E eu não posso ser o outro, eu tenho que ser eu mesmo. Eu tenho que trabalhar as minhas dificuldades, as minhas más tendências, mas dentro de uma construção de si mesmo. O verdadeiro homem de bem, no capítulo 17 do Sede Perfeitos, tudo isso que nós vamos falar está lá. Quem quiser estudar, a doutrina dos Espíritos, gente, não é fácil, mas se você persistir, nós nos lembramos, o primeiro culto que nós fizemos, eu e minha esposa,
Nós lemos um parágrafo e não entendemos nada. Você sabe que lê um parágrafo e não entender nada? Voltava, aí tinha outro culto, uma vez por semana, né? Voltava naquele parágrafo. Então, na insistência do bem para si mesmo, você vai construindo. Então, nós temos que fazer as nossas boas escolhas. Tem muitos espíritos agora, neste momento, que estão preocupados com as festas. E tem outros batendo em retirada, fazendo o seu retiro espiritual para a reflexão de si mesmo. E se a gente parar para pensar, da oportunidade dessa encarnação, ela é muito curta. Para a gente desvalorizar o tempo, né? Que é o contrário, né? Valorize o tempo para que o tempo te valorize. Você tem o último capítulo da novela, o último jogo de futebol, do título ou alguma coisa assim, e você tem um livro para ler. Normalmente a gente escolhe a novela e o futebol. Porque essas coisas nos atraem mais do que a evolução do espírito. O seu Enio, ele falava muito uma coisa que a gente aprende muito com esses espíritos, né? Que passam pela nossa vida e cravam a nossa alma, né? Ele fala, toda vez que tem um aniversário, um negócio, uma confraternização, e eu tenho o meu compromisso aqui com a Casa de Glacos, eu primeiro venho me energizar, para depois abraçar os outros e doar tudo que eu recebi. Esse é o sentido coletivo da vida. Trabalhar em prol de um todo. Nós estamos inseridos num todo. Ah, não, pode jogar esse papelzinho na praça aqui, não tem problema, tem essas formiguinhas, varrem. Não tem problema jogar fora do carro, não, tem faxineira aí. Nós podemos esquecer que tem a lei da reencarnação, que é a lei natural, que amanhã você precisa de varrer também. Certa feita nós fomos lá no Sheila fazer um estudo lá, aí estava escrito assim, em cima da coisa de dar descarga. Primeiro que não tinha descarga mais, só estava aquela molinha, com aquela estrelinha de plástico. Então já estava estragado, alguém quebrou, né? Favor dar descarga com as mãos. Significa que alguém com nojo, né? Não querendo pôr a mão que vai infectar, né? Para isso tem o sabão no banheiro, tem tudo, né? Tem papel. Aí se você quiser não infectar, você pega um papel e dá descarga, né? Dava descarga com o pé. Como é que a gente vai levar o bom exemplo se a gente não cuida nem do que é nosso? Né? Aqui é a nossa casa, né? Aquele que está vindo hoje pela primeira vez está num porto seguro. Encostou o barco no lugar certinho. Nós saímos de nossas casas, deixamos o nosso trabalho para ser o quê? Tentar entender o que é um homem de bem. O homem de bem, ele é um homem de bem em todos os lugares, não é só na casa espírita. Ele é um homem de bem no trabalho, ele respeita os superiores dele, ele respeita os mais baixos, ele vê todo mundo como igual. Ele honra o pai e a mãe. Porque nós vamos ficar velhos também.
Quando os pais nossos estendiam a mão, aquela mãozinha tão pequenininha, né? Que nem cabia na palma da mão toda, né? Pra gente andar, e a gente caía, né? E ele sempre estendia a mão pra gente levantar de novo. Aí eles envelhecem e muitas vezes nós não estendemos as mãos para eles. E até dizemos, ô pai, o senhor anda muito devagar, não tenho paciência. Mas ele teve paciência de esperar você cair, de fazer você levantar. Então a gente começar a nossa frutificação do homem de bem, o primeiro desafio nosso é a família. É dentro da família, dentro do lar, que são criados os laços. Esses laços vão expandir para a sociedade, né? Se a gente pensar como um corpo, né? Cada família é uma célula, né? Se essa célula for criada ali espíritos do bem, vão multiplicar em outras células. Então, a responsabilidade dos pais em criarem homens de bem. Por exemplo, a criança não tem livre-arbítrio, ela não tem que saber, hoje eu não quero ir na evangelização. Não tem essa escolha. Até quando você não tiver livre-arbítrio, eu que comando. Você vai porque vai fazer bem para você. Eu vou te dar esse ensino religioso, que é o princípio de todas as coisas. Tem uma outra pergunta que é bom a gente trabalhar. A gente vai olhando algumas coisas do Evangelho e do Livro dos Espíritos. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, o entendimento dessa lei natural vai me dar a capacidade de ser um homem de bem. E Kardec pergunta, mas onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos respondem, na consciência. E como é que a gente sabe que a gente está fazendo bem ou está fazendo mal? Então a consciência que vai falar para nós. Se o que eu estou fazendo é a favor das leis de Deus, a lei de amor, de justiça e caridade, você está fazendo bem. Agora, se você está fazendo tudo de encontro ao contrário dessa lei de amor, você está fazendo mal. Mas ainda não entendi como é que é isso mesmo, está confuso. Aí tem a empatia. Fazer ao outro o que você gostaria que vos fizesse. Teve um irmão, é interessante, é muito bom, sabe? A Fraternidade Espírita Irmão Glaucus oferece várias ferramentas para essa renovação do homem de bem. É corte de cabelo, é banho para criança, é evangelização infantil, tudo acontece ao mesmo tempo, aos sábados. E quando a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho voluntário, uma campanha do quilo, um SOS Prece e tantas outras tarefas, a gente começa essa renovação pela dificuldade do outro. Vocês receberam aquela outra mensagem que fala do barbeiro, né? O barbeiro não acredita em Deus, né? Mas como você não acredita em Deus? Se Deus existisse, não tinha tanta coisa ruim, gente passando fome na rua, doentes, gente sendo mortas, acidentes, coisas ruins acontecendo.
Aí o homem sai do barbeiro, né? Bacana essa mensagem, né? Aí ele pega o moço todo cabeludo, assim, sem barba, sem fazer e tudo. Pegou ele pelo braço e levou lá na barbearia. Ah, então não existe barbeiro. Ué, por quê? Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Mas ele está lá fora. A relação com Deus é a mesma coisa. A gente tem que ir até Deus. Eu estou aqui, mas eu não fui até o irmão que necessita de mim, dos meus serviços, de servir o outro. Vocês viram aquele acidente que aconteceu no Rio de Janeiro, acho que mais uns 2 anos atrás, ou 1 ano, sei lá. Deu até na Ana Maria Braga lá, aquele programa. Ô, gente, todo programa, quando a gente fala de livre-arbítrio, eu e o Lucinho estavam conversando aqui antes. O livre-arbítrio, a gente pode trabalhar muito com esse sentido do controle remoto, não pode? Não é? Você vai escolher o que você vai colocar na sua mente. O resultado dessa colheita na mente é o resultado que você vai ser. Se você escolhe notícias ruins, escolhe coisas trágicas e sintoniza com isso, você não vai conseguir ser um homem de bem. Então, no livre-arbítrio, você escolhe lá. Aí estava passando esse programa, nós estamos observando. O caminhão passou, derrubou a passarela de concreto. A passarela cai em cima de um veículo que o casal de amigos estava indo trabalhar, cedinho. O amigo dela que estava no volante desencarna. Ela fica presa no meio das ferragens. É retirada, o bombeiro chega lá, no meio das ferragens, machuca a perna, é levada ao hospital, na faixa dos 50 e poucos anos. Entra o pai e a mãe dela no hospital, ela toma um choque tremendo. O que é a nossa mente, né? A nossa consciência, né? Pai, mãe, eu esperava que eu fosse te visitar. Não vocês com 70, a outra quase com 80 anos, vindo me visitar. E eu queria te pedir perdão, pai. Eu queria te pedir perdão, mãe. Mas por que, minha filha? Pela forma agressiva que eu trato vocês. Quando você me pede uma coisa, eu falo, está surdo? Eu já te falei 10 vezes. Já te falei que está na 3ª gaveta. Não tenho um carinho com vocês. Então precisou de cair uma passarela no colo, né? Para a renovação. A gente pode renovar pela dor ou pelo amor. A gente pode se tornar um homem de bem pelo amor ou pela dor. Imagem, Deus. Templo, a mente. Altar, a consciência. E a lei? A lei é a caridade. Sem a caridade eu nada serei. Não é isso que Paulo falou? Eu posso falar a língua dos anjos, a língua dos homens, a língua toda do livro dos espíritos, todas as obras básicas, todas as obras do espiritismo, mas se eu não tiver amor com o próximo, e quem que é o próximo? Jesus explicou para nós, não é isso? Parábola do samaritano, do bom samaritano. O próximo é todo aquele que está perto de mim e necessita do meu socorro. Às vezes estamos dormindo com um mendigo. Como é que é isso, dormindo com um mendigo? Aquele que te mendiga
um carinho. Aquele que te mendiga uma palavra, eu te amo. E às vezes com o nosso orgulho, a gente fala assim, não vou falar para ela que eu amo não, que eu vou encher a bola dela. E eu não vou falar com ele que eu amo também, senão ele vai ficar todo. Amar é uma coisa positiva, boa, que tem que ser expressada, tem que ser colocada para fora. É o sentimento mais nobre da humanidade. Não é verdade? Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, procura conhecer a si mesmo, interrogando sua própria consciência. Pergunta 919 é isso, né? Como faço para me afastar da influência dos maus espíritos e melhorar um pouco a cada dia? Conheças a ti mesmo. E como é que eu conheço a mim mesmo? Analisando dia a dia as minhas atitudes. Às vezes a gente tem o hábito de tratar tão mal as pessoas que a gente esquece que a gente está tratando mal. Criamos o hábito negativo sem perceber. Né? Um pipoqueiro lá em Curitiba, ele falou assim que o sorriso é o caminho mais curto entre dois seres humanos. Porque o sorriso você fala pro outro, pode conversar comigo. Você está sisudo, cara fechada, todos nós temos problemas. Todos nós temos a coroa de espinho, como o Gabriel trouxe aqui. Deus não ofereceu coroa de flores para nós. Mas você não precisa de ficar sisudo, fechado. O homem de bem, ele levanta em harmonia com a vida. Ele agradece a Deus os pés que caminham, os olhos que veem, as mãos que trabalham, né? Os pés que mantêm sustentado no chão. Ele agradece o ar que respira, o oxigênio, as flores, a natureza, as árvores. Já pensou você levantar assim de manhã? Você já não entra mais harmonizado na vida? O primeiro sentido da vida é a gratidão. Seu pai pode estar desencarnado, sua mãe desencarnada, mas seu sentimento de gratidão a eles chega neles. O homem de bem, ele é tão homem de bem que quando o seu corpo físico está dormindo e você pedir com o coração e com o sentimento que você quer trabalhar ou estudar no plano espiritual, os espíritos te concedem. Os espíritos te concedem essa oportunidade. A gente não estuda só aqui, não. Nós estudamos também no plano espiritual. Então vai depender da nossa mente, da nossa sintonia espiritual. Por que as nossas opções, o livre-arbítrio? Entre escolher um livro de alta educação, né? de alto ensinamento moral, eu vou escolher o ócio, deitar e ficar olhando para cima, eu não estou aproveitando esse tempo. Um é investimento eterno, o outro passageiro. Sabe aquelas renúncias que Jesus falou para nós? Para você seguir Jesus, você tem que renunciar a muita coisa. Quando a gente faz uma proposta de uma tarefa, nossa, ir lá naquela tarefa, tem que acordar cedo demais. Entendeu? Nós não tem jeito de acontecer sem esforço. É uma vez por mês a tarefa.
Você não pode acordar uma vez por mês mais cedo para servir seu irmão? Que seja uma vez por semana. Pois é dando que se recebe. E é perdoando que se é perdoado. Reconhece-se o verdadeiro espírita. Abre parênteses, né? O homem de bem. Por suas transformações morais e pelos esforços que emprega em domar suas más tendências. Nós sabemos quais são as nossas más tendências? Nós só vamos saber se nós meditarmos sobre nós. Por que você pinta isso aqui de verde? O moço me mandou pintar de verde, eu pinto. Se você pintar de branco, ficar mais clarinho. Se você pintar de azul, não fica bonito. Nunca pensei. Então você precisa pensar em si mesmo. Não ficar repetindo hábitos sem raciocínio. Esse é o convite da doutrina dos espíritos. Como é que é esse raciocínio? Da onde vim? O que eu estou fazendo no presente e para onde eu quero ir? Visão de futuro, presente e passado. O que eu estou fazendo hoje vai ser o que eu estou plantando para colher logo à frente. Mas se eu não colher nada, é porque eu não plantei nada. O Lucinho estava falando aqui que ele acolheu um irmão e o irmão está ajudando ele hoje, né? É a lei de causa e efeito. Tudo que você dá de bom para o outro, você recebe. Por isso que Jesus falou, Pedro, embainha a tua espada, porque quem ferir pela espada perecerá. Quando ele corta a orelha do soldado, não é assim que a gente ensina o amor. Não é pela violência, pela imposição, e sim pelos bons exemplos. E esses bons exemplos começam na nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito. Como é que eu vou querer ser um homem de bem se a gente ainda tem que dar recado aqui? Por favor, gente, não para na frente da garagem. Mas nós estudamos as leis de trânsito. A gente sabe que parar na garagem é proibido. Sujeito a reboque. Percebe? Então a gente tem que pensar no outro. Pô, eu estou chegando do trabalho cansado, ainda tem que pedir o pessoal lá para tirar o carro. Pensar no outro. Eu vou usar o banheiro, então eu tenho que conservar ele limpo para o outro usar. É o amor ao próximo. Vai, usa o banheiro, não dá uma descarga, deixa urina, deixa fezes, joga papel no chão. Mas você faz isso na tua casa? Aqui é a tua casa também. A gente tem que começar pelas pequenas coisas, as coisas que a gente dá conta de fazer. Mas não tem problema não, eu parei ali proibido, mas é 5 minutos. Que jeitinho brasileiro. Nós temos que sair com isso. Nós temos que tornar um homem de bem. Eu estou errado, eu não posso fazer isso. Como é que nós vamos cobrar dos políticos se a gente também não faz? A gente vai declarar imposto de renda, não vai? Agora em abril, né? Eu conheço um amigo meu, senhor. Dai a César o que é de César, não é isso, Jesus? E dai a Deus o que é de Deus, não é isso? Aí vamos declarar, eu tenho um amigo dentista, rapaz. Me arruma um recibo aí a gente divide essa restituição. O que você acha? Vamos fazer isso mesmo, eu te dou e a gente... Do que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma?
Você está ludibriando o teu governo. O governo que você espera, honestidade, justiça, dentro da lei de amor, justiça e caridade, você tem que ter caridade com a tua nação. Esse é o dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O homem de bem tem esse sentido, né? Deposita a fé em Deus, na sua bondade e na sua justiça e na sua sabedoria. Essa fé em Deus é muito importante, né? É uma palavra de duas letras. Quando ele encontra com o centurião, não é isso? Sobre a fé, né, que nós estamos falando. Quando ele encontra com o centurião, eu não sou digno, eu sei que você manda, eu mando os meus soldados para lá e mando meus soldados para cá. E eu sei que tu também tem esse poder. Bacana demais, né? Então, eu não sou digno que entreis em minha morada. Mas dizei uma só palavra e eu serei salvo, ou o meu servo será salvo, né? Que o servo dele estava doente em casa. Ele falou assim: nunca vi tamanha fé nem em Israel, porque era um soldado, centurião romano que estava falando aquelas palavras para ele. Pode ir, o teu servo está curado. O filho do bem, né? Sempre na família nós temos os espíritos afins, não é isso? Aquele que você fala assim: ô meu filho, faz isso. Já fiz, mãe. Ele antecipa a expectativa do pai e da mãe. Esse é um homem de bem. Ele preocupa com eles. O que eu vou colaborar com o meu pai e com a minha mãe dentro de casa? Não fica só deitado esperando ser servido, mas servi-los. Bacana isso, né? Quando Jesus, os discípulos foram comprar alguma coisa para comer, Jesus, nós estamos com fome, nós vamos ali comprar alguma coisa para comer. Pode ir. Eles voltaram e falaram: mas mestre, você não come nada? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Na hora que nós todos inserirmos isso em nossa mente, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Qual que é a vontade do Pai? Que nós amemos uns aos outros, que nós perdoemos, que nós sejamos indulgentes, que nós sejamos benevolentes. Teve dois irmãos que estavam conversando no final do ano, né, dezembro, assim, né, Natal, os corações estão mais mole, né? Tinha que ser mole todo o tempo, né? Mas Natal. Eles estavam sem conversar um ano. Aí eles começaram a conversar de novo. Nós estamos conversando de novo. Por que é que nós brigamos mesmo? Eles não lembravam. Eles nem sabiam. Sabe por quê? O amor, ele é muito maior do que o ódio. O amor, ele te engrandece, ele te dá resistência, ele te dá pique para você vencer as dificuldades. O ódio, você cansa de ser mal. Lá no Boa Nova também tem um... Ô, gente, Boa Nova é tudo de bom. É todas as perguntas que os discípulos fazem para Jesus e que Jesus percebe nos discípulos, é que nós gostaríamos de fazer para Jesus. Aí um dos discípulos, eu não lembro se é André,
me perdoe se eu não sei, mas eles falou assim, Jesus, se tem que ter só espíritos bons, né? Só homens de bem na Terra, por que você não reúne todos esses espíritos e evangeliza eles? Boa pergunta, né? Você reúne todos os espíritos maus, evangeliza eles, acaba o mal. É igual as crianças falando com a gente, né? Fácil, né? Rápido. Aí Jesus explica, mas não é assim que funciona, André. Existe o livre-arbítrio, existe a lei de causa e efeito. Então, através das dificuldades, o homem vai progredindo, ou seja, de espíritos imperfeitos para bons e para puros. Ainda fala o Evangelho, né? Explica para nós o Evangelho. Os imperfeitos, toda a influência da matéria. Os bons têm influência da matéria, mas são controlados essa influência pelos bons. Eles sabem controlar essa influência da matéria, rechaçar, segurar esse ímpeto da matéria. E nos puros nem se fala, né? Totalmente desprendido da matéria. Outra fé que é importante a gente do Evangelho, a mulher que sangrava muito, né? Acho que das passagens todas, é a passagem que Jesus nem sabia quem era. Olha só, Jesus não a viu, mas ela falou, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Lá na Gênese espírita, fala que ela fez igual um aspirador. Com aquela mente, aquela fé, e ela encosta nas vestes de Jesus. Mais de 2.000 pessoas. Aí Jesus falou, eu senti que saíram virtudes de mim. Jesus, mas é multidão aqui, como é que eu vou saber quem que te tocou? Pois então, sem estender mãos, sem nem olhar para ela, ele a curou. De tanta luz que ele era, e que é até hoje, né? Será que nos momentos difíceis da nossa vida, a gente dedica essa fé para Jesus? Do centurião, da mulher, Jesus, eu sei que o Senhor tem poder sobre mim, me faça ser um ser mais interessante, que ao sair de um encontro com a outra pessoa, eu deixo um prazer no ar, eu deixo um perfume de flores. Diz que a Sheila, né, sempre quando ela se manifesta, o aroma é de rosas, né? Como é que está o nosso aroma quando a gente aproxima do outro? Ô, gente, não é desodorante não, viu? Nosso aroma espiritual. Quando eu chego perto de uma turma, como é que eles se sentem? Nós temos que fazer essa reflexão. Tem fé no futuro, a razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Nós falamos isso aqui. Resignado, passa pelas provas e expiações sem murmurar, pois busca o entendimento. Pedro, Jesus, tentamos pescar a manhã toda, Jesus. Só faltava chorar, né? Tentamos, já é final da tarde. Pedro, atira a rede. E ele vai, prostra, ajoelha-se diante de Jesus. Mestre, é porque você está falando,
eu jogarei a rede. E ele não consegue depois carregar tanto peixe, né? Nós temos que perguntar para Jesus o que ele quer de nós. Nas relações humanas, nas relações afetivas, no respeito com o mais velho, no respeito à esposa, no respeito ao esposo. Não é isso? O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha. O que eu vou fazer aqui vai ser bom para muita gente? Então vou fazer. Nosso tempo vai ter. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Eu te ajudei daquela vez, hein? Agora você tinha que me ajudar agora, hein? Ele faz o bem, pelo prazer de fazer o bem. Esse é o homem de bem. A filha, né? Tinha o pai e a filha no cômodo de uma casa, né? Aí tinha uma maçã verde e uma vermelha, né? Pai, vamos comer maçã? Vamos, filha. Aí ela pega a maçã verde e morde. Aí, quando o pai ia pegar a vermelha, ela pegou a vermelha e mordeu também. Uai, filha, nós não íamos comer juntos? Você mordeu as duas maçãs? Não, pai. Eu estava vendo a que é mais doce para te oferecer. Eu estava vendo qual que é mais doce. Os pais fazem assim com a gente, né? A gente lembra dos almoços, né? Da familiar, né? A mãe sempre guarda. Aí tem 5 filhos. Chegaram 4, esse vai chegar atrasado, vou separar um pedaço dessa carne aqui para ele. A mãe é esse sentimento. E ela não comeu. Aí ela chega com toda alegria, ela fala assim, meu filho, guardei um pedaço para você. Ela teve o trabalho de fazer, o trabalho de pôr à mesa para nós alimentarmos-nos e ainda guardar para aquele que não tinha chegado. É mais ou menos o filho pródigo. Saiu, gastou toda a herança do pai, não é isso? E quando ele volta, Quando ele foi comer com os porcos, ele falou assim, se eu voltar a ser escravo do meu pai, eu vou comer a comida mais digna do que essa. Que ele ia comer uma lavagem de porcos. Ele ia comer um milho que estava no meio da lavagem. E como é que o pai recebe ele? É Deus nos recebendo. Ele abraça esse filho. E ele manda matar um bezerro. E ele manda fazer festa. Porque estava morto e reviveu. Muitas vezes nós estamos vivos, mortos. Porque nós não despertamos para o homem de bem ainda. Então nós estamos andando simplesmente, como diz Emmanuel, nós estamos só existindo, a gente não está vivendo. A gente não está vivendo a essência do ser, que é amor ao próximo. Gente, é na simplicidade. Uma senhora que limpa esse salão, ela falou para nós assim, olha o que é um homem de bem, ó. Eu adoro limpar esse salão. Ela é evangélica.
Mas a gente entende a linguagem dela. Aqui, os espíritos, para a gente assistir essa reunião, eles chegam 12 horas antes que nós. Preparando o salão, limpando, preparando o ar que nós vamos respirar aqui dentro, para que a reunião, para que se torne fruto do homem de bem. Porque nós viemos aqui hoje e sempre para ser um homem de bem. Até a Joana de Ares falou, né, que vou retirar as minhas sandálias, que eu não sou digna de pisar o solo desta casa. Joana de Ares. Vocês percebem o que é Porto Seguro? Hoje nós estamos na casa de Glacos. Vai depender do nosso aproveitamento, do aproveitamento de cada um na vida. Independente se é espírita, se é evangélico, se é católico, é a sua atitude, é o seu fruto no bem, é as suas obras, são as suas obras. Reconhecereis os meus discípulos, por muito se amarem. Que Deus nos abençoe. Tinha muita coisa para a gente falar, mas aí a gente ia ficar umas 3 horas. Nós ficamos só na primeira página. Que Deus abençoe. Foi muito bom estar aqui e a gente dividir esse pão da vida, que é o Evangelho, e que esse pão da vida possa dar mais alimentos a outros. Que nós possamos ser multiplicadores da paz, da harmonia, do alimento sadio para o próximo. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja.